Olá, você, meu irmão, minha irmã do canal Diácono Antônio Francisco. Uma alegria muito grande ter você comigo aqui. E hoje nós vamos dar aquela catequese, mais um ensinamento de um fato que aconteceu comigo. E pode ter acontecido com você ou poderá acontecer com você algum dia, em relação à confissão. Primeiramente, eu queria dizer o que aconteceu comigo. Eu fui me confessar, procurei um sacerdote, depois de fazer o exame de consciência, como a igreja ensina, fazer o propósito de não pecar mais, me aproximei do sacerdote, confessei os pecados, até aí tudo certo, tudo normal. Só que aconteceu o seguinte, depois que eu fiz a confissão, o sacerdote, eu não ouvi ele dando a absolvição dos pecados. O que aconteceu? Ele estendeu a mão sobre mim, ficou em silêncio e no final me abençoou fazendo o sinal da cruz. O que aconteceu nessa confissão que eu vivi, essa situação, foi dessa forma. E essa situação pode ter acontecido com você já alguma vez, ou poderá acontecer, nesse fato que eu relatei que aconteceu comigo. Se acontecer isso, o que pode ser feito? O que aconteceu? Né? Vamos responder diretamente. Essa confissão foi inválida. Não teve validade essa confissão. Por quê? Porque o sacramento ele tem três coisas para ser válido. O sacramento, para ser válido, ele precisa ter o ministro validamente ordenado, ele precisa ter a matéria do sacramento e ele precisa ter o rito. Essas três coisas para o sacramento ser válido. O que aconteceu nessa confissão que ela foi inválida? O rito da absolvição está errado, ou melhor, o rito nem foi feito, né? Porque o sacerdote, na hora que vai dar a absolvição, ele tem um rito a ser falado, uma fórmula breve ou uma fórmula mais solene, vamos dizer assim, que as duas são válidas. Mas ele precisa dar essa absolvição em voz alta. O penitente tem que ouvir, se for o rito breve, pelo menos essa frase que o sacerdote diz assim: em nome da igreja, pelo poder que me foi dado, eu te absolvo os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O penitente precisa ouvir o sacerdote, isso é um rito, né? Para esse sacramento ser válido. O sacerdote ele pode até falar também em voz baixa, bem baixo, mas desde que você ouça que ele está te absolvendo desses pecados. Caso você não ouça, você pode ficar na dúvida se o sacerdote deu absolvição ou não. Provavelmente, se já aconteceu isso com você, ele não te deu absolvição dos seus pecados, porque você não ouviu e provavelmente ele não falou. Talvez não tinha intenção de absolver. Claro que tem alguns casos também, o sacerdote, em determinadas situações, ele pode até negar dar a absolvição ao penitente. Só que ele vai ter que explicar o motivo, o porquê que ele está negando de dar essa absolvição. O que eu aconselho a você, se já aconteceu isso, esse fato com você, se você já passou por uma situação dessa, ou se porventura você vier a passar, o que eu aconselho a você a fazer? Sem brigar com o padre, sem nenhum problema, só pergunta assim: padre, o senhor me deu absolvição? Se ele disser que deu, você diz para ele: padre, eu não ouvi o senhor dando a absolvição. O senhor poderia dar essa absolvição em voz alta, porque eu não ouvi? Se o padre se negar a dar a absolvição em voz alta, você procure um outro sacerdote e se confesse, porque essa confissão ela foi inválida, ela não tem validade. Como eu disse, repito, o sacramento precisa de três coisas: o ministro ordenado, que é o sacerdote,
A matéria, que é os pecados, no caso do sacramento da confissão, a matéria seria os pecados. O rito é a forma como o padre vai dar a absolvição desses pecados. Eu espero que você tenha entendido, né, o que eu expliquei. E se você passou por essa situação, procure outro sacerdote, faça essa confissão e tenha a absolvição validamente dos seus pecados. Porque senão, como eu disse, como alguns sacramentos podem ser inválidos, por exemplo, o sacramento do batismo, teve alguns casos de alguns batizados que teve que ser refeito, porque foi inválido, a fórmula estava errada, né? A mesma coisa é o sacramento da confissão. A fórmula da absolvição estava errada porque o sacerdote ele tem que dar absolvição em voz alta e o penitente ouvir. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha para o canal crescer, para que mais pessoas conheçam a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana.